pessoal, beleza? Meu nome é Rodrigo, eu tô aqui pra falar de fã pra fã. Já faz um bom tempo que eu não apareço por aqui, provavelmente meu último vídeo, nem chequei se era ou não, mas provavelmente foi sobre a análise do filme anterior do Homem-Aranha. Antes de você continuar assistindo o vídeo, eu já vou avisando que vai ter muito spoiler. E ontem eu fui na sessão de estreia do Homem-Aranha Um Novo Dia, e eu acabei me deparando com a mesma situação de filmes anteriores que a gente... Eu acabei me deparando com a mesma situação de produções anteriores da Marvel. Pra mim foi uma experiência decepcionante, medíocre. Esse filme sofre dos mesmos problemas que já sofriam os anteriores. A gente não tem um roteiro competente, o filme consegue se perder muito fácil, e a gente ainda tem um Tom Holland que ainda não conseguiu se encontrar como Peter Parker. O início do filme já nos entrega um Peter mais independente. Ele tá seguindo sua vida rotineira como Homem-Aranha, combatendo crime, e nesse início ele é apresentado de uma forma muito interessante, eu confesso. Só que a direção sofre de um mal muito ruim, que é o fato de não ser corajosa o suficiente pra fazer o Peter seguir a vida dele abrindo mão de tudo que ele já deixou pra trás, ou pelo menos tentou deixar pra trás. Mesmo com sua vida muito ocupada, o Peter ainda continua basicamente sendo um stalker. Ele tá sempre dividido entre combater o crime e ficar vendo as redes sociais dos seus amigos. Uma das coisas interessantes que faz com que esse filme não seja 100% porco é a aliança formada que ele tem agora com a polícia. Ele tem basicamente a mesma parceria do Peter do jogo de 2018. Jogo esse que é muito bom, diferente desse filme. Ainda nessa introdução a gente consegue ver inimigos mais corriqueiros dos quadrinhos e das animações antigas, né, como o Lápide, o Scorpion, porque eu pensei até que poderia ser um fator determinante para o filme ter inimigos como esses, uma vez que eles nunca fizeram parte de fato do universo cinematográfico da Marvel. E o fato da Marvel ficar apelando o tempo inteiro para essa fórmula já gasta, de que ele tá sempre preso ao passado dele, acaba incomodando bastante. Em suma, é um filme que vai ter muito flashback. Uma outra coisa interessante aqui é a relação que ele tem com o Frank. É o Frank. Vai se fuder! E muito provavelmente é a melhor coisa que a gente vai ter nesse filme. O Peter corta toda e qualquer relação interpessoal que ele pode fazer pra viver apenas pelo Homem-Aranha. Isso não seria problema pra mim, uma vez que ele fosse um bom herói e um bom Peter Parker. Mas ele, assim como um pato, desempenha várias funções e consegue fazer isso da forma mais medíocre possível. Além de todos esses problemas, a gente sofre ainda de uma coisa que vem assolando essa franquia já tem um bom tempo. Uma coisa chamada Zendaya. Essa relação forçada entre os dois, que foi construída desde o primeiro filme, ela ainda só me faz crer que talvez se ela não tivesse aqui, quem sabe a gente teria um Peter totalmente independente, totalmente focado em ser um Homem-Aranha, e talvez suas questões pessoais fossem facilmente resolvidas durante a trama. Então a gente já encontrou diversos problemas, e acho que um dos maiores desse filme é o fator dele não conseguir largar o passado para poder continuar a sua vida. E isso, consequentemente, mais uma vez, faz com que o antagonista do Peter aqui, porque aqui a gente não tem vilão, descubra mais uma vez a sua identidade, descobre quem são as pessoas que ele ama, as pessoas que o cercam, as pessoas com quem ele queria estar, e outra vez ele fica refém dessa mesma condição. Não, isso não é o roteiro dos outros 3 filmes, e sim, é dessa porcaria de filme. A ideia básica de você reciclar uma ideia, trazer algo que já foi feito lá atrás, que deu certo para uma nova produção, ela serviria apenas como referência. E mesmo assim, a ideia passada que funcionou antes tem que ser de fato muito boa e original. E é justamente o que não acontece aqui. A gente vê a mesma coisa que vimos em filmes anteriores, o mesmo enredo, os mesmos problemas, e ainda assim estavam assim, ó. O filme avança um pouco mais e a gente vai percebendo um determinado padrão, que aí não é mais segredo pra ninguém a essa altura. Você tem um possível vilão, arquétipo de mulher, pode controlar mente, logo você deduz que é quem? Eu chutei que seria a Jean Grey minutos antes da identidade dela ser revelada. E aí a gente descaracteriza ela totalmente como vilã e passa a ser só um mero antagonista dentro do filme. E mais uma vez a gente não tem um fator motivacional muito bem elaborado. Óbvio que a causa dela é nobre, ela quer resgatar a irmã. E quem são responsáveis por isso? Por esse eventual sequestro? Se você for minimamente inteligente no começo do filme, isso já ficou muito claro. É o próprio departamento de controle de danos. Isso foi algo de fácil dedução e entregue logo no começo do filme, então não é surpresa para ninguém. Se você chegou até a metade do filme ali, muito antes disso, na verdade, já dava para saber que tinha alguma coisa muito errada ali com o chefe daquela organização. Então, ainda continuando com suas ideias nada originais, a Jean vai fazer o óbvio. Ela utiliza seus poderes psíquicos para controlar o Hulk. E para mim, ele tá aqui basicamente para fazer um pano de fundo, para ser no mínimo uma pessoa que auxiliaria o Peter em alguma coisa. Ah, e não se engane, eu não tô falando de Vingadores Era de Ultron, onde a Feiticeira Escarlate controla o Hulk. E ao chegar no controle de danos, óbvio que a gente não pode esperar aquele combate corpo a corpo, que a gente viu já do Hulk com o Thanos, mas eu pelo menos esperava algo, no mínimo, mais interessante do que eu vi nesse filme. Nesse momento, eles poderiam ter muito bem utilizado a parceria que ele tem tido com o Frank nesse filme, o que pra mim foi um desperdício, porque eles funcionam muito bem juntos, e nessa cena especificamente, eles poderiam muito bem ter continuado juntos até vencerem o confronto com o Hulk. E o Hulk broxa da Marvel, mais uma vez, é vencido pela emoção, como foi em filmes anteriores. Sim, outra vez eles fizeram a mesma coisa de Era de Ultron.
O Peter consegue deter a Jean, consegue deter o Hulk, mas ainda assim não consegue deter os seus vacilos. Ele acaba revelando para o seu antigo amor através de uma carta que ele escreveu há meses, que ele, Peter Parker, é o Homem-Aranha, que eles tiveram momentos juntos e tiveram toda uma vida juntos que foi apagada. E mais uma vez partimos para os mesmos problemas, porque em todo momento que essa mulher tá em tela com ele é sempre um grande anticlímax. Depois de todo um diálogo longamente desnecessário, o Peter, ainda vestido como Homem-Aranha, vai deixar o interessezinho romântico dele em casa e acaba passando um tempo ali com seus amigos. O Ned e ele de fato tem uma boa conexão, isso já lá desde o primeiro filme. Só que mais uma vez o tempo que eles perdem com essa cena é totalmente desnecessário. E olha que eu adoro cenas com grandes diálogos quando de fato elas são bem dirigidas. E mais uma vez o roteiro, genialmente usando a muleta emocional do Peter, faz com que ele tenha um momento de epifania e ele percebe que ajudou o lado errado. E mais uma vez o Peter volta como um cão arrependido à central do controle de danos para poder resgatar a Jean de lá. E quando ele chega, obviamente ela já tá atacando o Zaralho lá depois de passar por uma sessão de tortura, que foi a mesma que vitimou a irmã dela. Sim, a irmã dela morreu. Mataram um inocente! E nesse momento você vai ver uma das cenas do trailer, que é onde ele começa a se alongar para poder enfrentar os guardas da central do controle de danos, e o bônus seria ele enfrentar o tentáculo ali, como de fato ele enfrenta. Durante o filme a gente vai vendo que o Peter tá sofrendo aqueles problemas de mutação, onde ele tá tentando lidar com isso, deixando de usar seus lançadores de teia para usar as teias orgânicas, tentando lidar também com seus sentidos mais apurados. E isso, que deveria ter sido tratado de uma forma melhor, que deveria ter tido mais espaço na trama, fica totalmente escanteado em alguns momentos, porque o próprio trailer entregou muito isso pra gente, de que ele ia sofrer com essas mudanças, é algo que é totalmente minimizado, e até o problema com o inibidor que ele tá tendo durante o filme é solucionado, adivinha por quem? Então nas cenas finais o que deveria ser o ponto alto do filme, que seria o combate entre ele e o tentáculo, acaba tendo somente a aceitação do que ele tá sofrendo, e um combate que tinha potencial para ser grandioso, acaba com uma cena vergonhosa e vertiginosa de um monte de teias lançadas. Eu já vi a Marvel em 2008 fazer um trabalho com CG muito melhor em Homem de Ferro do que eu vi nesse filme. O CG em alguns momentos é bom, funciona bem, mas em outros momentos parece muito gelatinoso, como se fosse gráfico de PS3. E quando você acha que aquele clima de combate vai continuar, que a gente vai ter uma ameaça de fato real, o filme acaba simplesmente em meio a um diálogo dele com a Jean Grey, onde ele é tragicamente baleado pelo justiceiro, tomando uma bala que era pra ela, e ele acaba indo pro hospital. Então mais uma vez aqui a gente prova a covardia da direção dessa porra desse filme, que eles não tiveram coragem sequer para matar o chefe da controle de danos. No geral, esse filme se enquadra justamente na mesma prateleira dos outros filmes medíocres que a Marvel vem lançando nos últimos anos. Eu tentei manter a minha expectativa baixa e pensei que encararia um filme minimamente bom, mas me deparei com uma porcaria que eu não quero nunca mais ver na minha vida. A cena pós-créditos desse lixo é totalmente irrelevante, acho que a Marvel só colocou isso para não dizer que não fizeram nada ali. Eu vi que a maioria das pessoas avaliou esse filme de forma positiva, isso só me faz pensar que o senso crítico das pessoas está cada vez menor e aceitando qualquer coisa que a indústria empurra. Dito isso, algumas poucas coisas se salvam nesse filme e não consigo dar nada melhor do que uma nota 6 para ele. O melhor personagem do filme segue sendo Frank, e de fato a melhor relação que o Peter tem é justamente com ele. Os momentos em que eles estão em tela são os mais divertidos, e é isso. O que mais eu vou dizer sobre produções medíocres da Marvel? Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você ficou até aqui, deixa aí seu like, seu comentário, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, se inscreve aí no canal. E é isso, muito obrigado por assistir e até a próxima.